E como a gente viu, São Paulo iniciou hoje a fase vermelha. O estado passava pela fase emergencial desde o dia 15 de março. Com isso, apenas serviços essenciais têm autorização para funcionar. Além disso, como a nossa repórter Beatriz Manfredini acabou de explicar, as escolas da rede estadual voltam a receber alunos presencialmente. Mesmo assim, a situação continua crítica, em relação à pandemia, e é sobre isso que nós conversamos agora com o presidente da Associação Paulista de Medicina, José Luiz Gomes do Amaral. Oi, doutor, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora e muito obrigada por conversar conosco. Eu que agradeço, muitíssimo boa tarde, prazer em estar com vocês. Doutor, eu queria começar te perguntando a respeito dessa fase, que a gente passou da emergencial para a fase vermelha. Como que o senhor avalia, esse retorno à fase vermelha? Veio num momento adequado? Era isso mesmo? A gente deveria esperar um pouco, até mesmo para a situação dos hospitais dar uma acalmada, principalmente aqui em São Paulo, para que a gente pudesse ter ali uma taxa de ocupação menor dos leitos? Olha, nós começamos a ver algum espaço nos hospitais, seja nos hospitais da rede pública como na rede privada. É uma decisão muito difícil essa, quando você começa a ver algum espaço na área de atendimento e você não tira os olhos, não deixa de ver os prejuízos de um isolamento social completo. Então, eu imagino que essa decisão, esse vamos dizer, uma impressão muito pessoal, é uma decisão que se faz necessária e tem de ser cuidadosa, exatamente como foi descrita aqui pelo nosso secretário da Educação. Já várias vezes eu venho acompanhando manifestar-se nessa direção de se devemos ou não devemos abrir as atividades presenciais nas escolas, e a posição da Secretaria de Educação tem sido sempre essa, quer dizer, devemos voltar, fazemos um esforço grande para poder voltar, mas só o faremos em segurança. Eu penso que aqui será um certo teste. Acho que particularmente, a questão do retorno às aulas tem dois efeitos muito importantes, positivos. O primeiro efeito, evidentemente, é oferecer às crianças, aos alunos, uma perspectiva de normalidade. É importante que eles vivam isso. Mas também é importante que eles vivam os cuidados que na escola estão sendo oferecidos a eles e levem isso para suas residências. Frequentemente nós assistimos a reportagens sobre desrespeitos gravíssimos à necessidade de afastamento social, as aglomerações, as festas, as saídas desnecessárias, etc. E com as crianças vivendo isso nas escolas, vivendo os exemplos que lhes são dados pela estrutura educacional, eles vão acabar levando isso para casa e vão acabar influenciando os seus familiares para o comportamento mais adequado para essa situação que nós estamos vivendo. Mas só o tempo vai dizer se nós poderíamos ter esperado mais um pouco ou não. Eu penso que o que quer que nós façamos, e é necessário entender que algum tipo de retorno às atividades normais, isso é necessário, nós temos que fazer com muito cuidado e olhar muito as finalidades. Eu gostaria de discordar e profundamente do condicionamento do retorno às atividades para a disponibilidade de leitos. A disponibilidade de leitos, ela, sim, é importante, mas o que é mais importante é a redução da taxa de contágio. Se nós não conseguimos reduzir o contágio, nós não podemos retornar às atividades, não importa qual seja a disponibilidade de leitos, porque o benefício que traz um leito, seja um leito comum de enfermaria, seja um leito de cuidados intensivos, é um benefício relativo. Quando alguém vai ao hospital e quando alguém se interna numa unidade de terapia intensiva,
ele está mostrando que houve uma falência, uma falha grave nas medidas de redução ao contágio. E essa queda se verificou, doutor? Nesse quase um mês de fase emergencial, essa queda na taxa de contágio se verificou? É a impressão que todos temos, é que está havendo uma redução na taxa de contágio, à medida que o afluxo de pacientes aos hospitais aparentemente está arrefecendo. Perfeito. E a gente comentou até no início que a Organização Mundial da Saúde voltou a falar, né, que só as doses da vacina não serão suficientes se nós não seguirmos os protocolos médicos, os protocolos sanitários, como o distanciamento social, o uso da máscara e tudo mais. E eu estava até dando uma olhada aqui nos números de vacinados no Brasil, segundo o site Our World in Data, o Brasil tem mais de 26 milhões de pessoas imunizadas, ainda é uma taxa pequena, né, em relação à população. São quase 210 milhões de habitantes aqui no país. O senhor acredita, o senhor também segue nessa mesma linha? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, por que a vacina não é ali a solução mágica, né, para resolver esse nosso problema, que é a pandemia da Covid-19. Por que os protocolos seguem sendo necessários? É absolutamente necessário por várias razões. A primeira razão é porque 26 milhões de vacinados representa o número de vacinados de uma dose. De vacinados as duas doses, com a imunidade mais ampla, nós temos cerca de 7 milhões e meio de brasileiros. Portanto, o número é significativamente menor. Isso só para falar nos números absolutos. As vacinas que nós estamos utilizando no Brasil são vacinas que têm de 50% a 70% de eficácia, isto é, elas reduzem 50% ou 70% a probabilidade de se adoecer. Ora, se nós, ao mesmo tempo que tomamos a vacina, nós aumentamos o número de contatos, isto é, aumentamos a proximidade entre as pessoas, deixamos de usar máscara, deixamos de tomar esses cuidados, de respeitar os protocolos sanitários, nós vamos fazer como... Nós vamos retirar qualquer eficácia do processo de vacinação. Portanto, é necessário vacinar e manter esses protocolos. E manter durante muito tempo. A vacinação é fundamental e é necessário fazer muito depressa, porque quanto mais tempo nós demoramos para vacinar a população, maior é a chance dos vírus se multiplicarem e, assim fazendo, permitirem que haja haja mutação e com a eclosão de cepas resistentes. Portanto, é fundamental fazê-lo depressa, sem considerar também que a cada dia que passa, nós temos aqui, olha, hoje nós temos 3 mil mortes por dia. Quer dizer, cada dia que nós atrasamos o processo de imunização coletiva, nós vamos acrescentar um obituário imenso, inaceitável. Sim, doutor, infelizmente nosso tempo está... Portanto, é necessário vacinar rápido e manter as medidas de isolamento. De vez em quando, tentar, como está se fazendo aqui em São Paulo, flexibilizar, mas se os resultados não forem suficientes, rapidamente voltar a uma situação mais restrita. Perfeito. A gente conversou agora então com José Luiz Gomes do Amaral, que é presidente da Associação de Medicina Paulista. Muito obrigada, viu, doutor? Uma boa tarde para o senhor.